Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio Além da Emoção. E hoje temos aqui um convidado especial, Levi Palomo. Você já reparou que a sua voz muda completamente de acordo com o seu estado emocional? É desse tema que nós vamos falar hoje. Levi, seja muito bem-vindo. Manda mensagem aí no 31741065. Rodrigo Capa, obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui com a gente, meu querido. E a gente segue agora a nossa programação curtindo mais um pouco do som do nosso Rodrigo Capa com Me Liga aqui na Imprensa FM. Parabéns! Kit aqui da cerveja proibida que tá na minha mão, inclusive, que agora é seu. Essa é a Pepsi sendo bebida pelo pai. Essa é a bebida do pai no carro com esse casal clichê. Chegou o aniversário Carrefour. São milhares de carrinhos pra você ganhar direto no caixa. Ele que é dono dos hits Amor Pena, Amor que Fica. E, rapaz, você gosta de falar de amor, né, cara? Que isso? Cara, boa tarde. Falando de... Agora vem trabalhar com a gente aqui na rádio. É isso aí! Maior sonho de infância, meu sonho de princesa. Afirmou que tinha esquecido a porta aberta e desconfia que um serviço de limpeza tenha entrado na casa dele por engano. Mas o bonitão, ó, não foi não. Lasanha com corpo gelatinoso vermelho engole um gato. Observa um homem, devora um menino. Tela preta, em letras vermelhas, 20 anos depois. Este uso é mais comum em produções de teledramaturgia, mas também podem ocorrer em programas de entretenimento. Aqui na Band, tivemos alguns mascotes clássicos, como o Medalinho. Tudo que eu queria no mundo era ter o meu vaso. Ela é branca, tem cabelo cacheado na altura dos ombros, nariz fino e lábios grossos. Olha para trás. Era uma terça-feira à tarde. Para o melhor entendimento da África e de sua vida selvagem. Vida selvagem na África, deserto da Namíbia. Foram só o começo do caso que você vai conhecer nesse episódio. Agora nós vamos juntos até a vila de Paranapiacaba. Entraremos em um casarão conhecido como Castelinho, onde moradores da vila que pertence à cidade de Santo André, em São Paulo, afirmam que vultos, vozes e murmúrios são ouvidos até os dias de hoje. Levi que é comunicador, jornalista, professor na área de locução, formado em artes visuais, tem um currículo aí extenso, audiovisual, um currículo extenso nessa área. Ninguém melhor do que ele para poder falar sobre comunicação, sobre voz e fazer esse link aí com a questão da autoestima, com a questão da emoção, né? Porque voz é emoção, é isso? Voz é emoção. Tá tudo muito junto, tudo muito atrelado. E caminhando até para essa questão da psicologia, existe um estudo chamado psicodinâmica vocal. É um palavrão, né? Mas é imenso. Psicodinâmica vocal. E que diabo é isso? O que isso serve? Para que isso existe? Então, com esse estudo, a gente vai estudar ali a psicologia por trás da voz. O sentimento, a emoção que eu quero entregar para alguém através da minha voz. Então, eu gosto de usar muito o exemplo da palavra não. A gente vai falar não de diversas maneiras. Ele continua sendo um não. Então, eu posso muito bem falar para você, não. 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 É a mesma palavra. Depende. A inflexão que eu uso, a entonação que eu uso, que vai modificar a mensagem por trás disso. É um não triste, um não duvidoso, um não bravo pra caramba. Então, tudo isso tem essas diferenças que a gente observa até dentro do campo da voz. Vai influenciar na mensagem muito mais. Então, Total. assim, tem essa ligação muito mais do que a gente imagina, né? É o que fica pelas entrelinhas. As entrelinhas, o dito que não foi dito, mas a gente pegou, exatamente. sabe? E você que é um profissional da área de comunicação, e pelo que eu soube desde pequeno, né? Você já Desde queria pequeno. ser. Conta pra gente um pouco como é que é essa história das maquetes. Das maquetes? Que quando você fazia, quando você era menor, tá de estúdio, certo. lembrando. E por um momento eu fiquei, faz tanto tempo isso daí, Você Rubiana? era pequenininho. Eu era pequenininho, gordinho ainda, tadinho. Não que tenha mudado alguma coisa, né? Mas era muito pequenininho. E eu sempre tive paixão por televisão.
De forma geral, eu venho do rádio, enfim, mas eu venho da televisão também, que eu já atuei, mas a minha grande paixão sempre foi e vai continuar sendo, aí acho que até quando eu cantar pra subir, a televisão. Sim. Sempre amei. E aí eu via Silvio Santos, eu via Gugu, via Hebe, via Ratinho, uma galera assim, Faustão. Isso você tinha o quê? Uns 3, 4 anos? Não, de 5 pra cima. 5 pra cima, tá. E aí com uns 9, 10 anos, não tem o que fazer, acha, né? Procura. Quem procura, acha. E eu começava a criar maquetes dos cenários de programas de televisão que eu assistia. E aí eu investi uma graninha ali que eu tinha ainda, um dinheirinho que eu guardava no meu cofrinho ali, eu ia comprar, ou pedia pros pais, né? Eu comprava isopor. Aí eu ia montando, pintava com tinta, e fiz vários cenáriozinhos de um programa do Silvio Santos, eu fazia. Dos programas Ratinho, que você gostava. Dos programas que eu gostava. Do Domingo Legal, que era com o Gugu na época ainda. Então tudo isso eu montava e sabe, sei lá, onde foi parar, o que foi que aconteceu, mas eu perdi. Era muito montadinho, muito bonitinho. Acabou te inspirando de alguma maneira. Nossa, demais, demais, porque o tempo passou e todo o projeto que eu crio, que eu escrevo hoje, eu penso logo no cenário. Na direção de arte, que precisa casar. E tanto que depois de adulto, né, você veio fazer cursos nessa área, né? Cursos nessa área para conseguir... poder se especializar mesmo. Especializar. Sim. Ainda não fiz nem curso de cenografia, mas eu pretendo em breve ali. Não é o meu prato forte. Mas você gosta. Eu gosto, eu tenho paixão Bastante. de criar as coisas. Sim. Se a gente vai criar um programa de televisão, um podcast, um programa de rádio, enfim, um programa para streaming, é visual. Então eu preciso ter um cenário que se adeque a tal. Então tudo isso vem desde pequenininho já, de criar essas maquetes, de desenhar. Desenho pessimamente, mas eu já consigo na minha cabeça criar a imagem visual daquilo que eu pretendo fazer. Entendi. E costuma dar certo. Que bom. Levi, teve uma época que você confundiu o desejo da comunicação com a vontade de ser padre. Menina, você acredita nisso? O que aconteceu? Da onde era uma vocação? Como é que surgiu isso? Eu venho de família católica. E aí a minha família, não toda, mas minha mãe pelo menos ia para as missas, eu acompanhava. E aí eu vi que tinha uns menininhos ali junto com o padre, roupinha vermelha e branca, fazendo a missa. Eu falei, eu quero fazer isso aí. Os coroinhas. Os coroinhas. E aí eu me tornei um coroinha. Ficava ali ajudando o padre a fazer missa, enfim. E com o tempo veio o desejo de, caramba, quero ser padre. Porque o padre tem o microfone na mão, fala pra todo mundo, comunica pra caramba. Te chamou atenção. Me chamou atenção. Mas aí o tempo passou, né? A gente vai crescendo, evoluindo e descobri que padre não pode casar. Minimamente, pra ser educado, eu tô falando que padre não pode casar, mas enfim, a gente sabe do resto. E aí eu falei, não quero isso não, não vai dar certo esse negócio não. E outra, a religião é uma coisa que eu nem sigo hoje, nem recomendo, inclusive, por N razões, que divide as pessoas, enfim, então muito obrigado. Respeito quem tenha, mas eu não respeito todas, mas eu me abstenho de religião ali. Mas eu entendi ao longo do tempo que eu queria ser padre, porque o padre era o comunicador mais próximo que eu tinha, com o microfone na mão e uma plateia, as senhorinhas ali acompanhando a missa. Então vem muito disso daí, era que eu tinha de maior referência próxima. Depois, como você passou a ter outras referências, você passou a entender mais. E aí o que começou a te chamar a atenção? De cara, assim, foi a televisão? Foi os comunicadores da televisão? Foi no rádio? A televisão sempre foi referência. Silvio Santos. Gugu, Faustão. Faustão eu não gostava. Eu comecei a gostar do Faustão a partir do momento que eu comecei a ir no programa dele acompanhar as gravações. A princípio na Globo e depois na Band, quando eu era funcionário da emissora, e eu ficava ali no cantinho, já não era mais plateia, eu ficava ali no cantinho acompanhando o Faustão fazer o programa na Band. Tinha uma outra visão, aí você passou a gostar mais. Mas antes disso, já que eu já comecei a pegar gosto. E aí vem os ídolos do rádio também. A minha mãe sempre escutava muito rádio, e a minha madrinha, que era quem cuidava de mim durante a infância, e aí eu escutava de tabela ali o rádio, porque elas ouviam e eu estava junto, então obviamente eu escutava também. E quis o destino que anos depois eu trabalhasse justamente com as pessoas que elas escutavam no rádio, que elas escutavam no rádio. Que honra, né? Não foi, que honra, eu carrego isso aí com muita alegria até hoje. Imagina. Não foi uma coisa que eu necessariamente busquei exatamente trabalhar com aquelas pessoas, eu sempre quis trabalhar na televisão e no rádio, mas quis o destino que eu trabalhasse com as pessoas que a minha mãe e minha falecida madrinha escutavam. Então foi muito saudoso. Sabe quando você vai fazer uma coisa, Rubiana, e dá um quentinho ali no coração?
Era isso daí, era muito bom. Eu acho que é a mesma coisa se eu fosse fazer um programa com o Zé Bétio. Nossa, pena que, né, teria que ser no outro plano. Não tem como. Não tem Mas como. você teve a oportunidade de fazer com Eli Correia. Eli Correia. Que você ouvia, e a sua mãe, sua avó ouvia. Minha madrinha sua ouvia. Madrinha. Elas ouviam Eli Correia. Eu imagino. Eli Correia, Paulo Barbosa, esse eu não cheguei a conhecer, que ele faleceu antes. Para quem é daqui de Ribeirão Preto e região, talvez não conheça. Não conheça. Mas são do rádio de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Locutores locais, Locutores locais de lá de São Paulo, que fizeram muito sucesso, às vezes alguns deles até com programas nacionais na televisão. Isso, é isso que eu ia falar, locais, mas assim, eu lembro que nessa época eu via no interior de Goiás. Olha aí. Então você vê, embora ele fosse de São Paulo, mas o programa chegava de alcance era retransmitido. enorme. E AM, né? AM, na época do AM, aquele som bem lá longe. Isso, eu tenho essa lembrança. Muito bom essa muito época, gostoso. né? Ô, Levi, claro, assim, você não esconde de ninguém que o seu maior ídolo nessa área, né, de comunicação é Silvio Santos. Com certeza. Como que é essa sua ligação, essa sua admiração? Parece que você teve a oportunidade de conhecê-lo. Conta pra gente um pouquinho da onde vem toda essa admiração mesmo por ele. Olha, eu tive com o Silvio Santos 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes, por muita sorte. Uma vez eu fiquei mudo, não consegui falar nada, que eu fiquei impressionadíssimo. Eu vi assim, eu fiquei... Ia soltar um palavrão. Meu Deus do céu, é o Silvio Santos. E aí eu fiquei ali travado. Na segunda vez que já foi na casa dele, aí foi de boa, a gente sentou, não, a gente ficou ali de frente um pro outro, conversando e tal, que eu não cheguei a entrar, mas a gente ficou uns 5 minutinhos ali de prosa, sozinho, sem ninguém pra encher o saco. Quase fui parar trabalhando no SBT, é uma história muito longa, muito louca, assim, que... Eu vou lembrar disso o resto da minha vida, assim. Mas vem de pequeno mesmo ali, de assistir televisão, 14 polegadas, pequenininha televisãozinha de tubo, ver Silvio Santos e falar, poxa vida, eu quero fazer isso aí, sabe? É muito legal a maneira com a qual ele se comunicava, o jeito que ele falava, gesticulava. Claro que a gente não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Uma cópia. O carisma, né? Que ele tinha, né? E ele tinha um padrão de comunicação que eu acho muito bacana. Não sigo à risca, mas em alguns momentos, dependendo de qual seja o programa, assim, que o tempo inteiro ele seguia esse padrão, que era o sorriso. O tempo inteiro ele sorria. Vez ou outra que não, mas ele tinha esse padrão de ter o sorriso na voz. Então isso era uma coisa muito legal. Às vezes eu sigo, às vezes eu não sigo, porque depende muito do qual formato que eu estou trabalhando e executando ali. No caso do meu podcast, o Assombração, eu venho mais sério, mais sucinto, sem muito sorriso. Quando eu estou no rádio... Dependendo de qual seja a emissora de rádio que eu tô aí, é um exagero de sorriso, aquela coisa louca, aquela felicidade que a gente tem que ter o tempo inteiro ali. A gente sabe que não é uma realidade, mas no rádio, em alguns momentos ou gêneros do rádio precisa. Mas voltando à tua pergunta, eu falo muito, né? Não, mas foi bom porque você tocou senhora. nesse assunto que é exatamente o que eu queria te falar, principalmente... da locução comercial, esse excesso de felicidade, né? É bizarro. A gente sabe que principalmente na locução comercial, que é algo que você tem que passar mensagem em segundos, né? Dependendo do tema, dependendo do cliente, você tem que realmente passar uma imagem que nem sempre condiz com o seu estado de espírito. Exato. E aí eu queria te perguntar, já puxando sardinha pro meu lado, como é esse desgaste mental de ter que interpretar, às vezes, na locução... Se for comercial, você vai lá, você faz, ainda é algo mais isolado. Mas eu fico imaginando no rádio, no dia a dia. Você que já deve ter tido essa experiência. Como é? Já. Como isso impactou mentalmente, né, principalmente psicologicamente, de ter essa obrigação de estar sempre feliz? É aquilo que eu sempre falo, né, Ruby? Ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém é feliz todos os dias, ninguém é bom 100% e nem ruim 100%, né? E na locução comercial, coisa rápida, 30 segundos, 1 minuto, né? Quando fica pronto, mas a gente leva mais tempo para conseguir produzir, você sabe disso. Mas é um momento ali que você tem que estar feliz, animadinho, dependendo de qual seja o comercial que você vai gravar. E beleza, tranquilo, a gente recebe para isso. Agora o rádio, a gente também recebe para isso, só que é uma coisa diária. Normalmente um programa de rádio é de segunda a sexta, segunda a sábado ou domingo, enfim. Várias horas, né? Várias horas, ali você fica de 4 horas, às vezes até 6 horas no ar, não pode passar das 6 por conta da lei, e que bom que não, senão ninguém aguenta 6 horas falando, né? Mas eu já passei por uma situação que é um pouco
Foi muito complicado, hoje em dia tá tudo bem, porque já passou, já foi. Mas na época me pegou um pouquinho. O que é? No rádio popular, e na rádio jovem e popular, no caso, você precisa estar feliz o tempo inteiro aqui, sorrindo, animado, legal. Agora, 2h57, sabe? Beleza, bacana, a gente consegue fazer, a gente tá feliz de fazer o rádio, sim. E isso é muito bom, é muito gostoso. Pergunto eu pra você, quem é que vive 24 horas do dia aqui, sorrindo com o dentão de fora? Não existe. E aconteceu comigo uma situação que foi o seguinte, minha avó tinha falecido, minha avó morreu, normal, né? Uma hora todo mundo vai embora mesmo. E eu tive que fazer um programa de rádio nesse dia, porque eu tava em dia de escala, enfim. Pergunto eu pra você, e pra você que acompanha aqui agora o podcast Além da Emoção. Rubiana, como é que você acabou de enterrar um parente seu muito próximo, no caso a minha avózinha, e você vai estar ali? Ei, que legal, que gostoso, divertido estar aqui com você na rádio falando de tal, lá. Não tem como ter carisma. Não tem como. E justamente no dia, Levi, por que não foi alguém no seu lugar, né? Você tá ruim, fica em casa, né? Tá liso, fica em casa, como já dizia o ditado. Tá mal. Tem até um período que quando você tá em luto, você pode se afastar do seu trabalho. Por lei, né? Você tem o direito de ter alguns dias. Às vezes até 7 dias, uma semana ali. Eu estava cobrindo férias em uma rádio. Então, se eu já estava cobrindo as férias, não tinha alguém para me cobrir. Então, eu tinha que ir e cumprir com o meu combinado, cumprir com o meu trabalho, meu contrato. E aí, eu tive ali que tirar um carisma... Da onde? Entendeu? De lá, para conseguir... do útero que eu nem tenho. Do útero que eu nem tenho, para não dizer coisa pior, que a senhora me conhece, sabe o que eu falo. Mas aqui nesse podcast não pode falar coisas erradas. Ai, meu Deus, tô aqui, me segurando. Mas, enfim, para conseguir manter o programa ali 6 horas no ar ao vivo. E assim foi feito. Foi um programa bom? Claro que não. Mas foi um programa feito e executado e eu tinha que... tô feliz, que legal. E não tava... Provavelmente as pessoas que às vezes te acompanhavam e te conheciam pode até ter percebido que tinha alguma coisa errada. Mas talvez para o grande público tenha passado batido. Não entende. Eu sei que teve uma situação, Ivete passou por isso, né? Ela tinha um show marcado e aconteceu, a avó dela faleceu e ela ficou sabendo um pouco antes do show e ela cumpriu a agenda, porque acho que ela já estava na cidade, já tinha fãs lá. É muito profissional. Você imagina um show de Ivete triste, né? Não tem como. Acho que é a mesma coisa, o locutor que tá todo dia ali, todo empolgado, de repente, do nada, fala, mas o que aconteceu, né? Pois é, não tem Mas como. acaba que é uma pressão muito grande, né? E aí é o que você falou, talvez tem que entrar o profissionalismo acima até do próprio sentimento, né? De tudo, você tem que... ignorar, pelo menos durante aquelas horas, deixa para você sofrer depois. Deixa o lado racional. E falando nisso, você que também está à frente aí de várias turmas, eu queria que você me dissesse, e para quem está assistindo também, essa questão da autoestima e a dificuldade de falar em público, a dificuldade de se comunicar. Qual a relação que você acha que tem uma relação direta? Até que ponto isso impacta? A autoestima com a dificuldade de comunicação. Tá ligado? Nossa, total, porque atrapalha, né, Rubiana? Atrapalha pra caramba. A pessoa que ela já tem autoestima no chão... Normalmente baixa. Baixa pra caramba. Ela vai achar que ela é feia, que ela fala mal, que a voz é ruim, que isso, que aquilo. Mas, vai ter muita gente me olhando. O que vão pensar de mim? Medo do julgamento. O que vão pensar de mim? Mas o que vão falar sobre mim? Meu Deus do céu. E todas aquelas coisas que é totalmente legítimo. A gente respeita, entende, lógico. Então, isso de fato acontece. Eu nunca tive esse problema. Sempre, claro que no começo ali, se eu falar pra você que eu ficava tranquilo igual hoje em dia eu fico tranquilo pra fazer as coisas, era mentira, eu ficava nervosinho ali, borboleta aqui dentro, aquele comichão, meu Deus, respiração ofegante, normal, acontece. Mas hoje não. A prática já te entrega isso. Mas tem muitas pessoas que ainda têm isso. E você quebrar essa parede do nervosismo, do medo, da ansiedade, é muito difícil, principalmente para quem tem, às vezes, até fobia de falar em público. Pra você ter noção, minha irmã tem isso. A gente foi criado da mesma mãe, saímos da mesma barriga, a criação, enfim, a cultura é praticamente a mesma. Um solta o verbo e a outra morre de medo. Fica ali quietinha, escondida, não fala. Ou se fala, 2 palavrinhas, tchau, rua. Tá vendo só? Então isso é muito louco. Eu tento instigar ela a se soltar um pouco mais, a falar um pouco mais, assim. Claro que ela nunca viveu as coisas que eu vivi em relação a falar em público.
a profissão dela é outra, é administradora, enfim, é outra pegada. Mas quando precisa, bate esse medo. Então é um grande desafio para as pessoas enfrentar o próprio medo. Dicas que eu dou. Esquece que vão te julgar. Mas é muito difícil, eu sei que é, mas tenta. Eu vou lá vou fazer uma palestra, vou apresentar um trabalho na faculdade. Vai ter uma galera te acompanhando, vai ter um público te acompanhando. Pensa no conteúdo que você tem que levar, mas ao mesmo tempo pensa no pé de alface. E é uma maneira boa de começar também, né, Levi? Porque na faculdade são pessoas que você já conhece, né? Se bem que tem gente que às vezes fica mais nervoso, né? Às vezes, eu faço palestra para várias pessoas. O dia que meu pai e minha mãe foi me assistir, eu tremi. Você sabe que eu tinha disso? Porque é conhecido, né? É conhecido, parece que chama mais atenção. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, e para quem está ouvindo também, é importante a gente falar que, assim, a gente não nasceu pronto. Ninguém nasce pronto. E não existe essa história, o Levi tem o dom da comunicação. Assim como você acabou de confessar. Não, você um dia também teve medo, sua mão suou, você teve medo do julgamento. Deu dor de barriga. A minha primeira aula na faculdade, eu lembro, não dormi à noite, eu fiquei preocupadíssima. Então, assim, também não nasci pronta, mas a gente se desafia e busca recursos para tentar melhorar. Claro. Então, assim, não é que o Levi nasceu com o dom da fala. Confia pra ver. Vai ver o tanto de coisa que você já fez pra chegar nesse ponto. Os primeiros videozinhos que eu gravava lá atrás. Que porcaria. Meu primeiro podcast. Péssimo. Mas começou, né? Péssimo. Porque se você não começa, você nunca vai melhorar. Se você tá sempre com medo, nunca vou fazer podcast porque nunca vai estar bom, nunca vou estar pronto, não vai estar mesmo. Não vai. Então tem que se desafiar. Tem que dar o primeiro passo. E buscar recursos para melhorar. Né? Lógico, buscar cursos, buscar... A prática, né? Nossa, a prática e o que eu sempre digo lá nas aulas, a escuta ativa, se observar, se ouvir, o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, como que eu gesticulo, o que acontece no meu 360 fora de mim. Uma coisa é você estar aqui dentro de você e se enxergar aqui dentro dessa minha casinha aqui gordinha. Outra coisa é você ver você de fora, é você se enxergar de fora. Às vezes até alguém filmar, né? Ou às vezes filmar a sua voz. Você vai ver que é diferente. Isso. Então você vai começando a se entender e se ajustar dentro do que você se propõe pra você mesmo ali. E se policiar, né? Total. Pra ver o que... E assim, até reforçar, não, isso aqui tá dando certo, vou repetir, isso aqui não é legal, mão no bolso, né? Às vezes a gente não sabe onde põe a mão, mas tudo é técnica, tudo né? é técnica. E prática. Se eu tô aqui, assim, fico o tempo inteiro aqui, capaz de alguém assistir, quem tá pelo videocast agora no YouTube, enfim, assistindo, pensar, cadê ele? Não tem mão, não tem braço, ele é deficiente físico? Não, tá aqui, então traga ela. Usa pra ajudar, né? Mostra. Gesticula. E até pra comunicação ajuda bastante. Outra frase que eu sempre falo, voz é corpo e corpo é voz. Precisa, a coisa pede que você gesticule. Aqui eu tô um pouquinho mais sossegado para não dar um tapa no microfone aqui, que pode acontecer. Mas quando fica um pouco mais livre, eu gesticulo mais, eu falo mais com as mãos, enfim. É que eu não quero derrubar o microfone e nem estragar o ouvido de quem tá escutando a gente aqui agora ou assistindo. Mas é sempre bom trazer pro corpo, né? É um combo das coisas ali que a gente tem, do corpo, da comunicação, de se cuidar, de se observar. E quando você fica mais seguro, parece que isso vem mais naturalmente, Nossa, né? Total. Porque quando você ainda tem essa insegurança, aí você, né, não sabe o que fazer. Quer ver um exemplo? Um exemplo besta, mas que a gente sempre percebe, ou quase sempre percebe. Você vai ali num fast food da vida. Vai ter os funcionários e vai ter o chefe, o gerente ali. Todos com a mesma roupinha, com a mesma touquinha na cabeça, mas você vai ver, sem ninguém falar, quem é que comanda a bagaça. Sim. Porque o corpo fala, o corpo entrega, os gestos, a maneira que ele fala, que a pessoa se posiciona, o jeito que observa. Vai numa loja dessas de centro comprar uma capinha de celular, vai ter alguém que comanda a bagaça. E não vai estar escrito na testa, ou eu sou o dono. Você vai perceber pelo padrão de comunicação, a vontade. Pela postura. Tudo isso. Exatamente. Entrega. Levi, estamos caminhando para o fim. Poxa Felizmente, vida. Foi rápido, né? Mas eu queria ouvir de você como... Você está à frente, né, de vários alunos, já teve várias turmas. O professor hoje, ele acaba, principalmente nessa questão, né, em relação à comunicação e a dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes fazendo papel de psicólogo. O quê? Pergunta. O quê, é uma minha pergunta filha, que a gente faz? quer saber. Às vezes eu até penso, gente, eu não me formei em psicologia, nem pretendo. Acho maravilhoso, mas às vezes a gente tem que ser professor. Pai. Tem que ser pai, tem que ser psicólogo. Nossa, tem que ser amigo ali, parceiro. Nossa, é tanta coisa que às vezes a última das coisas que a gente faz é ser professor e dar aula. É, né? É.
São muitos casos, são muitas pessoas ali que a gente tem que estar junto. E eu parto de um princípio de que, assim, se eu me proponho a fazer X coisa, eu vou fazer X coisa da melhor maneira que eu puder fazer aquela bagaça. Senão eu fico na minha casa e fico quieto, né? Mas eu ganho para isso, mas eu ganho para dar aula. O restante ali não está incluso. Então, se eu vou seguir aquilo no pé da letra, além de ser um babaca, eu não vou conseguir ser um profissional bom e não vou ser quem eu mesmo sou, pessoa física, CPF, sabe? Então, eu tenho isso de tratar as pessoas da maneira que eu acho que elas devem, que elas merecem ser tratadas. Claro que é uma via de mão dupla, né? Então, se eu vejo que a pessoa está empenhada em fazer tal coisa, em aprender tal coisa, eu vou me desdobrar, vou fazer o que eu puder para conseguir ajudar. Te incentiva, né? Te motiva. Incentiva. Sim. Agora, se a pessoa está lá... Tanto faz. Tamo aí, vou ter meu certificado, vai o caramba. Aí eu já puxo a rédea, porque ninguém é palhaço. Sim. Então eu sempre tenho essa coisa de ter esse trato. E aí acontece muito, Rubiana, a questão das singularidades, é um termo que a gente usa muito ali no Senac. As singularidades, cada pessoa é uma única pessoa, é um único universo ali. E algumas têm as suas singularidades, as suas individualidades. Algumas pessoas, às vezes, trazem algumas questões psicológicas. Pessoais. Não sou psicólogo, não pretendo ser, acho muito legal, já fiz alguns cursinhos ali para conseguir entender, que eu acho bacana, mas eu não pretendo atuar, enfim. Mas a gente tem que lidar com isso. Então, algumas questões a gente tem que lidar e observar ao longo do tempo. Às vezes, em primeira aula, a gente percebe, opa, tem algo aí. E aí a gente começa já a analisar de maneira diferente ali, com cuidado um pouco maior com aquela pessoa. Isso quando isso já não é avisado. Às vezes uma deficiência visível ou invisível, mas que está lá, que existe, a gente tem um trato diferente ali para conseguir acolher essa pessoa de maneira mais efetiva e para que a coisa funcione da maneira que tem que funcionar. Então, às vezes, chega pessoas com problemas de saúde mental, pessoas com problemas de baixa visão, pessoas cegas, surdas, e a gente tem todo um trato de adaptação. Quando chega pessoas surdas, a gente tem um intérprete de Libras ali no Senac que ajuda. Quando chega cegos, no Senac ainda a gente não tem audiodescritor, mas eu sou audiodescritor. Eu já trabalhei com isso na Band por 2 anos ali. Então eu faço um papel, mas eu não recebo para isso, não tô aqui para isso. Mas eu sei fazer, por que eu vou me negar? Exatamente. Se eu sou um médico, vejo alguém estribuchando na rua, ele passando mal, por que eu não vou ajudar? Socorrer. Até deve, né? Pela lei. Sim. Então, assim, eu ajudo, eu auxilio a pessoa na audiodescrição, as pessoas cegas, dentro de toda a unidade, dentro dos meus próprios cursos. Então, a gente tem que fazer papéis ali de, às vezes, chegar e sentar com alguém que está passando por alguma dificuldade mental, alguma briga na família. Eu já tive alunos ali que passavam por situações em casa e chegava em sala de aula e tinha alguns comportamentos estranhos ali. E antes de eu vir te apontar o dedo, o que está acontecendo? Por que está assim? Por que você está indo embora mais cedo? Por que você fica aqui agoniado, celular toda hora? O que está acontecendo? Você não veio para estudar? O que está rolando? Aí a gente chama de canto, conversa de boinha, tranquilo, conversa, entende e segue aquela situação conforme ela precisa ser seguida. E tá dando certo, né? Graças a Deus. E a minha paciência. Você sabe que você é um professor muito querido, todo mundo gosta muito de você, vai deixar saudades aqui no Senac Ribeirão Preto. O Levi tá voltando para São Paulo, então Senac São Paulo, tenho certeza que vai te acolher e tá muito feliz de receber um profissional como você, né, de volta. E nós vamos sentir muito, mas assim, vai deixar marcas. Vai deixar marcas aqui, como prova o podcast, né? Uma influência sua, né? De alguma maneira, graças a Deus. Feliz. E aos cursos, né? Que a gente fez. Então, assim, só me incentivou cada vez mais. E eu queria, para encerrar, dizer que, aproveitar, falar para todo mundo que você, como tem esse sonho de ser apresentador, e agora esse sonho tá mais próximo. Tá na porta ali. Tá na porta, tá na final do Boca TV, do Rodrigo Bocardi. Então, quem quiser votar, como é que faz? Já dá a deixa aí para quem quiser votar em você. Legal, vou vender meu peixe aqui agora. Já vende seu peixe. Tá rolando ali em São Paulo, o Rodrigo Bocardi, ex Bom Dia São Paulo, da TV Globo, vai abrir tá abrindo já a própria emissora dele ali na Avenida Faria Lima, ali em Pinheiros, na capital, São Paulo.
E com essa emissora chegando, existe ali um processo seletivo para apresentadores. Só que ele criou um concurso com várias pessoas que se inscreveram ali em algumas longuíssimas etapas, até agora 6 etapas ali de processo seletivo, para ir escolhendo apresentadores para fazer parte do canal, dessa emissora barra web ali que vai acontecer. Não vai dar para assistir pela anteninha, só digital, só pela internet, mas vai para Samsung TV, LG TV, enfim, YouTube, próprio site. E aí agora a gente está na última etapa desse processo, que é o processo de escolha, de votação. Votação, isso. Então tem um cardápio, tem um Tinder ali de apresentadores imenso, se eu não me engano 80 pessoas nesse Tinderzão de comunicadores aí. Eu tô lá no Tinder. Então do Boca entre, TV. Dê o seu voto pela internet, né? Entra no site do Boca TV, Boca TV. Vai ter meu rostinho lá e pode votar 11 vezes se quiser, bem à vontade. Instagram também. Para que eu me torne apresentador de lá e vou conduzir jornal ao vivo de manhã, se tudo der certo ali. Se Deus quiser, em breve, vamos ver sua carinha lá. As notícias de São Paulo com Levi Palomo. No Boca TV, em breve, aguarde. Nós vamos estar torcendo e acompanhando daqui. Bom, queria agradecer muito, né, sua participação, sua presença, te desejar todo o sucesso do mundo, que em breve a gente consiga te ver no Boca TV, que a gente sabe que é um grande sonho que está prestes a ser realizado, né? E dizer aos nossos ouvintes, agradecer aos nossos patrocinadores, né? O pessoal da Ribeirão Sublimação, lá da 9 de julho, número 156, esquina com Amadeu Amaral, que está passando aqui. O Legal. Rodrigo, um abraço para o Rodrigo. O pessoal do Estúdio Luz, a Rai, que fica lá na Marcos Marcarian, número 803, na sala 3. Procure as meninas, ela que cuidou da minha beleza hoje, do meu cabelo. Gatíssima. Então, procurem a Rai, que ela vai fazer o melhor por você. E a Desenvolvendo Talentos, que é a minha empresa de palestras, né, e treinamentos também, para essa questão, né, da NR1 e outros temas na área de gestão, estamos aí à disposição. Para encerrar, deixa suas redes sociais para a gente poder te seguir, onde é que a gente te acha, quem gostou do Levi, quer saber mais sobre comunicação, como Não fazer. vai ser no Tinder. Não vai ser. Como eu estava falando. Não. Mas encontra lá no Instagram, @Levi Palomo, Levi com Y. Com Y. Para dizer que é rico, né? Pelo menos só para poder dizer. Tô lá no Instagram. Dá para ouvir também o meu podcast, podcast Assombração, que é uma delícia de escutar. É maravilhoso. Hoje não deu tempo da gente falar, quem sabe fica para um outro tempo. Coisa, né? Para falar um pouquinho sobre ele, mas é maravilhoso, assistam. Assistam, escutam, tá lá podcast Assombração no Spotify, Deezer, enfim, pode ouvir de graça aí, adoidado. Então tô lá no Instagram e só no Instagram, sou fraco de... Tô no LinkedIn também. Tá no LinkedIn. No YouTube não? No YouTube não, eu não tenho paciência, Rubiana, pra rede social. Não tenho, eu sou velho, né? Então, eu gosto de falar aqui. Tem que expandir, sou feliz. né? Quem sabe agora. Eu tenho 27 anos, mas a cabeça já tá ali, entendeu? Vou aproveitar e passar a minha também, que é Rubiana com Y Rodrigues, com Y palestrante Rubiana Rodrigues. Eu também tô no Instagram, é o mesmo, no YouTube. Rubiana e no Rodrigues. LinkedIn também, só no Spotify, que vocês vão achar no nome do Além da Emoção. Do Além da Emoção. E essa canequinha é um presente do Além da Emoção muito para obrigado. você. Agradecendo aí a sua participação e conto com você até o nosso próximo episódio. Fiquem atentos à enquete para a gente saber quais serão os nossos próximos temas. Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Eu sou Rubiana Rodrigues.